Por que o Bolsonaro, isso é uma pergunta séria, tá falando por aí que não vai mais ser preso? Pois é, essa é a boa dele agora. Jair Bolsonaro teria mudado completamente de ares nas últimas 24 horas. Após dar entrevistas afirmando não ter dúvidas de que iria para a cadeia e que isso representaria o fim de sua vida, agora o ex-presidente golpista vem apresentando um comportamento esfuziante, comemorando o que, segundo ele, seria uma mudança de cenário que o permitiria garantir que não será mais preso. A reviravolta no comportamento do líder máximo da extrema-direita brasileira se deve ao andamento do processo de coleta de assinaturas para pautar em regime de urgência na Câmara Federal o projeto de lei da anistia para os golpistas criminosos do 8 de janeiro. Faltando apenas 6 nomes, o que deve ser conseguido nas próximas horas, tanto Bolsonaro como as principais figuras do PL alimentam a base radicalizada de lunáticos que os sustentam com a falácia de que isso seria suficiente, como num passe de mágica, para pôr fim à situação crítica do antigo ocupante do Palácio do Planalto. Somado a isso, há ainda um jogo de cena com pitadas de blefe por parte de Bolsonaro, algo que ele domina muito bem. Houve uma reunião dele com Hugo Mota, presidente da Câmara, nessa quinta-feira, que na prática não mudou muita coisa em termos de entendimento sobre o assunto, mas que o ex-presidente da República está vendendo como se fosse um encontro para negociações sobre o seu futuro, despertando um patético otimismo infantil em seus seguidores extremistas. Sei lá, hein? Vocês estão menosprezando a capacidade do Hugo Mota ser um merda. Quem indicou foi o Lira, lembrem. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! A bem da verdade, a reunião com Mota apenas serviu para confirmar o que já estava posto. Regime de urgência não significa que o PL da anistia irá para votação, até porque isso dependeria de um acordo entre os líderes partidários. Tampouco significa que a matéria não terá que entrar numa longa fila de anos entre os projetos também colocados em urgência anteriormente. Ou seja, nada mudou e o jovem comandante da Câmara segue pondo água no chope dos golpistas. Para Mota, o melhor mesmo seria uma saída negociada com o STF, dando uma reduzida nas penas dos condenados e o processo contra Bolsonaro e seus 7 principais colaboradores seguindo o rito normal da corte. Para o PL, Bolsonaro, a tática é simples. Conseguindo as assinaturas, algo que não representaria nem 10% da solução para os seus problemas, é só cantar a vitória e insuflar a claque de extremistas que seguiram nas redes e nas ruas. Com cada vez menos gente, né, nas ruas, propagando o triunfo. Quando tudo der errado, naturalmente, a culpa será de alguma irregularidade imaginária atribuída aos inimigos, sejam eles Moraes, Lula, Alcolumbre, seja lá quem for. Isso aqui faz total sentido, né, na comunicação da direita agora. A gente vê isso tanto no Bolsonaro quanto no Trump. Não importa a realidade, o que importa é o que ele está dizendo para os fanáticos que o vão apoiar, né? E aí, se der errado, eles vão culpar o Lula, o Alexandre de Moraes, a Anitta, tá ligado? Quem tiver que culpar. Então, é o velho blefe de sempre, né? Só que a extrema-direita está fazendo muito mais isso. Trump também faz isso o tempo todo. O fato de receber o carimbo de urgência não faz com que o PL seja votado imediatamente. Há uma fila com milhares de PLs iguais e muitos estão há vários anos na fila, aguardando serem levados à votação em plenário. O presidente da Câmara também não é obrigado a acatar o pedido assinado de urgência apresentado por um grupo de deputados. Seria necessária uma justificativa muito convincente e com um grande amparo popular para fazer com que o projeto de lei da anistia furasse a fila. Não há nenhuma das duas coisas. Os argumentos em torno da pauta são ridículos, já que aqueles envolvidos são criminosos comuns que tentaram derrubar um governo democraticamente eleito, destruindo as sedes dos 3 poderes. E o apoio da população não existe. Haja vista as minguadas e fracassadas manifestações, assim como as pesquisas de opinião que mostram que a imensa maioria dos brasileiros não quer anistiar esses golpistas. Além do mais, o PL da anistia teria que ser aprovado em plenário com voto aberto. O nome de cada deputado que aceitar o descalabro se tornará público, e isso pode ter um preço político. Em véspera de ano eleitoral, tão realidade não seria tão bem-vinda assim para a maior parte desses parlamentares. Se não bastasse, o PL subiria para o Senado e lá precisaria ser pautado pelo presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, aliado do governo Lula, que já sinalizou que não tem a menor intenção de apoiar tal maluquice.
Dificilmente os bolsonaristas conseguiriam empurrar a goela abaixo tal pauta no Senado, e igualmente difícil seria aprová-la na Câmara Alta. Sem contar que, sem urgência, a iniciativa pode ficar anos por lá. Por fim, mesmo com sanção presidencial, a matéria não teria efeito imediato diante da apresentação de uma ação no Supremo Tribunal Federal, contestando sua constitucionalidade. Conforme a Fórum mostrou com exclusividade em junho do ano passado, numa entrevista com o ministro Xandão, em Lisboa, apenas o STF é o foro para determinar se uma anistia conferida a alguém é legal ou não, sinalizando que a Corte tem o entendimento prévio de que a ação patrocinada pelos bolsonaristas é algo oportunista e em nítido desvio de finalidade, o que provocaria imediatamente a sua anulação pelo judiciário. Mas, bom, muito bom, né? Muito bom. Em resumo, como a gente falou no início da live, o Gumota está fazendo malabarismo com o PT e com o PL, agradando os dois lados, né? Como eu falei, o Centrão vive disso, quem paga mais leva, o governo de situação costuma levar, porque geralmente tem a máquina na mão. Então fica muito mais fácil de agradar todo mundo. Então fica muito mais fácil de ter o legislativo. O judiciário, por definição, deveria ser incomprável, né? Ele deveria dialogar apenas com a Constituição. E é isso, né? Bolsonaro vai ficar se fazendo de maluco aí, cantando vitória, falando que tem o povo, que tem a nação, que está do lado de Cristo, da liberdade, quando na verdade isso é só um verniz para tampar, para cobrir o fascista arrombado que ele é, né? Que quer entregar essa porra toda para os Estados Unidos.